Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, meu nome é Ellen Santos, eu sou mentora de empreendedoras e fundadora da Rica de Trabalho. E aqui no YouTube eu sempre trago conteúdos importantíssimos para você que é empreendedor ou empreendedora. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estilo de vida empreendedor. Os seus hábitos dizem sobre o tipo de empreendedor que você é. Então, o empreendedor, ele leva um estilo de vida diferente da maioria das pessoas, começando pelo horário de trabalho. Então, a maioria das pessoas, elas trabalham o quê? De 8 da manhã às 7 da noite, ou de 7 da manhã às 7 da noite. Então, tem um horário de trabalho de 6, 12, 10 horas por dia de trabalho. Quando o empreendedor ele tem um horário diferente de trabalho, que às vezes é muito flexível. Então, às vezes, você que é empreendedor vai estar trabalhando em um dia onde todo mundo vai estar descansando, assim como às vezes todo mundo pode estar descansando e você ter que estar trabalhando. Então, isso não significa que necessariamente você precisa trocar o dia pela noite, mas pode ser que num feriado, por exemplo, você que tem uma loja de sorvete vá trabalhar porque você sabe que o movimento vai ser maior enquanto a maioria das pessoas vão estar de folga nesse dia. Então, empreender é isso, é saber qual vai ser o horário melhor para você trabalhar, né, em relação ao seu negócio e não ter um horário ali 100% fixo, né? Você vai trabalhar às vezes de madrugada, porque você precisa ter as coisas prontas ali pro início da manhã, enquanto outras pessoas vão estar dormindo, começando o dia dela mais tarde. Mas a gente sabe que a vida de empreendedor também é muito recompensador, justamente por ter esse horário flexível. Então pode te dar bem mais possibilidades do que um trabalho CLT. Então você pode ter a flexibilidade, por exemplo, de acompanhar os seus filhos numa aula que eles vão fazer extracurricular, de ir num dia de apresentação, e às vezes a pessoa que trabalha CLT tem essa dificuldade. Apesar de ter essa liberação por lei, né, a pessoa acaba não tendo tanta disponibilidade assim na empresa que ela trabalha para ficar saindo para ver coisas de filhos, por exemplo. Então, empreender é ter um estilo diferente, é ter hábitos diferentes. E quando eu li o livro Hábitos Anatômicos, ele trouxe para mim uma realidade muito interessante sobre os hábitos, que dá pra gente se aprofundar bem, mas aqui nesse vídeo eu vou trazer só alguns pontos pra gente pensar. E o primeiro que ele fala é, você, para ter hábitos diferentes, você precisa saber quando e onde. Esse foi um princípio fundamental, básico, que eu aprendi nesse livro. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer ter algum hábito, você precisa ativar o modo quando e onde. Então, por exemplo, eu quero gravar um vídeo para o YouTube que faz parte da minha estratégia de marketing para o meu negócio. Então, quando você vai gravar? Segunda-feira. Onde? Vai ser no escritório onde eu trabalho. Então, você precisa ter o princípio de quando e onde. Dia, horário, você precisa ter quando você quer desenvolver alguma coisa. Nossa mente, né, o nosso cérebro, geralmente ele quer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido. O nosso corpo quer aquilo que é mais rápido, que é mais fácil, que é mais confortável. Então, para ele é muito melhor procrastinar do que ir lá e fazer aquela tal coisa, apesar de ser importante, ser necessário. Então, a gente sempre quer dar aquela procrastinada, a gente tem um monte de coisa para resolver, acaba colocando outras prioridades na frente, quando na verdade a gente precisa enfrentar os desafios que a gente tem. E se nós somos empreendedores, nós precisamos ativar em nós o compromisso de fazer as coisas, porque se a gente deixa muitas pontas soltas, o nosso negócio não vai para frente, ou o nosso negócio deslancha, mas aí a nossa vida pessoal está assim toda bagunçada porque a gente não consegue se organizar. Então, o empreendedor, ele precisa aprender a se organizar os horários, organizar as prioridades, porque senão ele não sai do lugar. E se você quer ter uma vida com resultado, você precisa ser fazedor. Não adianta ser procrastinador, não adianta ser só falador, aquele que fala muito, mas não faz nada. Porque se você fala muito e não faz, você não tem o resultado que você poderia ter se você de fato falasse e fizesse. Então, encontrou uma pessoa na rua, sabe que você pode fazer um orçamento para ela, que você pode vender para ela, mas aí você não marca o dia que você vai na casa dela, você não marca o horário, você deixou de fazer uma venda. Então, se você tem um cliente em potencial, você tem que ir atrás dele, no sentido de entrar em contato, fazer o primeiro contato, para que a venda surja.
Pode ser que a pessoa até queira contratar o seu serviço, mas se você nunca marca um horário e um dia para conversar com ela, você nunca vai fechar aquela venda. Então você precisa se organizar. E aí você pode utilizar algumas ferramentas como a agenda do celular, bloco de notas, agenda física. Você pode ter planilha se você se adaptar. Eu confesso que a planilha, eu acho que você acaba ficando um pouco restrito, porque assim, a planilha geralmente está no computador, né? Porque no celular você até tem acesso à planilha, mas não é com tanta exatidão quanto no computador. Então, nunca use ferramentas que vão te dar mais trabalho no sentido de ter um obstáculo para você acessar ela. Tenha sempre ferramentas que sejam mais fáceis possíveis, mas ao mesmo tempo também não adianta ter ali qualquer agendinha, qualquer bloco de notas e anotar ali tudo ali, quando na verdade você precisa daquela anotação, você não tem, você não sabe onde está. Então isso também vai te trazer uma confusão mental. Então tenha cadernos separados para determinadas coisas, tenha ferramentas no seu celular que vão te ajudar para desenvolver tal função, tal habilidade, porque senão as coisas realmente vão se atrapalhar. E aí você não consegue fazer vendas quando na verdade você teria muita gente para ir atrás, mas porque você não conseguiu se organizar, você não vai atrás. E gente, como isso é real? Como isso acontece assim muito com as mentoradas, eu observo isso. Às vezes elas têm até leads para entrar em contato, mas elas não conseguem se organizar, não conseguem tirar um tempo para mandar uma mensagem, para responder o direct ali do Instagram, para fazer uma ligação, e aí as vendas não acontecem, porque você não se organiza. Então, você precisa ter o hábito de se organizar. Então, quando e onde você vai definir para fazer uma determinada ação. Então, dia, horário e onde você vai fazer. Assim, as suas vendas e a sua vida vai fluir melhor também. E o livro Hábitos Anatômicos, ele vai trazendo alguns pontos interessantes, né? Do ponto de vista bem prático mesmo, para você colocar as coisas para fazer. Então, um dos pontos que ele traz é: você precisa falar em voz alta aquilo que você quer fazer. Isso também ativa em você o senso de eu preciso fazer. Então, vamos supor que você precisa ligar para 10 clientes na segunda-feira à tarde. Então, você vai falar para você mesmo em voz alta: segunda-feira eu vou ligar para essas 10 clientes 3 horas da tarde. Pronto, você deu ali um comando para você mesmo, para você fazer essa determinada coisa. Então, pega esse costume de falar para você mesmo em voz alta as coisas que você precisa fazer. Um outro ponto interessante é: você pode tornar fazer aquela atividade mais prazerosa e mais legal. Se ligar para o cliente faz parte do seu serviço e para você é um pouco chato fazer aquelas ligações, tenta associar este momento com algo legal, com algo prazeroso, ou em um momento onde você vai se sentir bem. Então, vamos botar um exemplo aqui. Depois que eu almoço, é um momento onde eu fico ali tranquila, eu quero ficar mais tempo sentada, e eu posso passar esse tempo sentada, então eu vou aproveitar esse momento para fazer as minhas ligações. Então, você tem ali um momento específico quando você vai entrar em contato com esses clientes. Ou não, eu preciso fazer isso logo no início da manhã, porque se eu tenho uma coisa difícil, eu tenho que fazer logo, senão eu só vou procrastinar o dia todo. Então, coloque como a primeira atividade do dia, né? Depois de fazer seu momento de meditação, de oração, é a primeira coisa que eu vou fazer. Antes de tomar meu café, já vou fazer as primeiras ligações. Se é fazer ligação, né? Ou se é mandar mensagem, ou se é publicar uma foto ali no seu Instagram. Se você não sabe, o Instagram, ele tem a função de programar as publicações. Então, isso ajuda muito. Tire um tempo para você programar suas publicações. Eu sei que às vezes você até tem muito conteúdo aí, mas está tudo parado, está tudo bagunçado, você não consegue se organizar para postar, ou tem muita coisa para postar, e justamente por ter muita coisa, você acaba travando porque você não sabe o que posta primeiro, você posta uma coisa e esquece de postar as outras, e também não quer postar tudo ao mesmo tempo porque sabe que o engajamento vai lá embaixo. Então se organize. E no Instagram, agora a gente tem essa funcionalidade, né, de programar as publicações. Então, uma dica que eu já vou te dar aqui nesse vídeo: pensa em um horário, por exemplo, todos os dias, ao meio-dia, eu vou publicar o meu conteúdo. Então, você posta o conteúdo do dia ao meio-dia e programa o restante da semana todinha ali mesmo no Instagram. Então, automaticamente, ao meio-dia de todos os dias que você programou, vai sair o seu conteúdo. Então, essa é uma forma muito bacana de se organizar. Então, no início da semana, geralmente na segunda
ou no domingo, às vezes, né, eu pego para me organizar e organizo a minha semana. Então eu já deixo agendado as publicações da semana. E aqui já vai um alerta. Eu percebi que quando eu não estou online, mas o conteúdo é publicado, o engajamento vai lá embaixo. Agora, quando ele é publicado e eu estou online ao mesmo tempo ali, eu sei que o engajamento dá uma melhorada. Então, observe isso também. Por que eu falo para você ter sempre um horário fixo para você fazer suas postagens? Porque você pode colocar o seu celular para despertar. E é isso que eu faço. Todos os dias, às 18 horas, o meu celular toca, porque é o horário que eu posto reels no Instagram. Às vezes, eu deixo ali no rascunho do Instagram, então já tá tudo prontinho, eu só preciso apertar para publicar. Então, é muito bacana você usar esses recursos também para se organizar, porque senão você produz conteúdo e não posta, ou às vezes deixa de criar o conteúdo e postar porque você não está no horário ali de engajamento e acaba nunca postando. Então, se organize. Quem se organiza sai do lugar. Quem não se organiza não consegue sair do lugar. Então, tenha ferramentas de organização para te ajudar e criar este hábito, né, de sempre fazer as mesmas coisas em horários fixos, em locais fixos, porque você vai ajudar a sua mente a se regular e colocar aquela atividade também como prioridade ali no seu dia a dia. Aproveita que eu estou trazendo muita dica prática e já dá um like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu sempre gosto de trazer teoria, mas eu gosto de trazer muita prática também. Então aqui eu já falei quando e onde, já te dei dicas. Falei sobre o Instagram, se você ainda não se atentou a isso, se organize dessa forma. Então, ó, já deixa o like aqui nesse vídeo e acompanhe e se inscreva aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo. Lembra do comando positivo que a gente deu? Então, quando eu quero fazer algo, eu vou lá e falo para mim mesma aquilo que eu quero fazer em voz alta. E quando você quer eliminar um hábito, olha, depois do almoço me dá muito sono. Eu tô falando isso porque é real para mim. Então, eu quero mudar esse padrão. Então, você vai falar para você mesmo. Depois do almoço, eu não vou dormir, eu vou fazer determinada atividade. Então, dá esses comandos para você, porque isso vai te ajudar a sair daquela posição de procrastinação, moleza e se colocar realmente para ação. Então, fale para você aquilo que você quer fazer e fale para você aquilo que você não quer fazer. Então, toda segunda-feira eu vou fazer uma caminhada de meia hora. Eu tô colocando aqui um hábito meio aleatório, né? Mas você pode falar isso pra você. E ao mesmo tempo você pode dizer, eu não quero ficar gastando tanto tempo cuidando da casa. Porque eu sei que muitas mulheres que são empreendedoras acabam pecando nesse assunto. No sentido de, não digo que seja um pecado de verdade, tá? Mas às vezes, como trabalha de casa, acaba gastando muito tempo fazendo as tarefas domésticas e gastando pouco tempo, né, utilizando pouco tempo para fazer as atividades do trabalho dela. Então você tem que ter as suas prioridades. O que é minha prioridade? É minha casa limpa? Sim. Mas é também o retorno financeiro que eu quero ter através do meu trabalho. Então eu vou colocar primeiro as atividades do meu trabalho e depois as atividades da casa. Vou organizar qual dia eu vou fazer tal atividade da casa. Vou delegar também para algumas pessoas da casa para me auxiliarem nesse papel. Porque se agora eu sou empreendedora, eu também preciso fazer ações de empreendedora. Então, ter esses hábitos bem firmados vão te ajudar muito. Não confunda, só porque você trabalha de casa, que você tem que ficar fazendo muitas coisas de casa e às vezes não faz muita coisa do seu trabalho. Então, pense aí também nas suas prioridades, nesse quesito dos hábitos e no estilo de vida empreendedor que você quer ter. E esse vídeo ele tá tão rico que eu acho que ele merece a parte 2. Tem muito conteúdo ainda para falar. Eu falei pouquíssimos tópicos do livro, porque ele realmente é um livro bem grande. Tem bastante conteúdo e o que eu gostei dele é porque ele traz muita prática. Existe também uma afirmação de que os ambientes, eles moldam o nosso comportamento. Então, o meu ambiente, ele tem que estar propício para aquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero ser mais produtiva, se eu quero trabalhar mais, eu preciso ter um ambiente onde eu vá trabalhar. Então, quando eu entro aqui para o meu escritório, eu sei que aqui eu estou para trabalhar. Então, aqui eu ativo o modo empreendedor. Então, eu entro aqui dentro, entro nesse fluxo, né, de realmente trabalhar. Quando eu estou em um outro ambiente da casa, eu sinto mais sono, eu sinto mais preguiça, eu sinto mais vontade de procrastinar. Então, tenha um ambiente também que seja favorável para aquilo que você quer. E no livro, inclusive, ele traz um exemplo bem prático que eu achei muito legal e eu coloquei em prática, que foi, quando você usa o tênis ali da academia, né, você deixa ele guardado, você cria ali um obstáculo a mais. Então, você tem que abrir o guarda-roupa, pegar o tênis, calçar para sair.
Quando você deixa o tênis da academia na porta de casa ali, ou em um ambiente onde você vai sempre estar vendo ele, você tem aquele senso de, não, eu preciso usar esse tênis, eu preciso ir à academia. Então tenha também no seu ambiente coisas que ditam daquilo que você precisa fazer. Então, se você precisa trabalhar mais, você precisa ter o seu ambiente de trabalho. Você precisa firmar qual horário você vai trabalhar. Quando você senta para trabalhar, você precisa saber o que você vai fazer, porque sentar ali naquele ambiente, também não saber o que fazer, também não vai te ajudar. Então você precisa também ter organização em todos os sentidos. Empreender, gente, é mudar o estilo de vida completamente. Então, se você é uma pessoa desorganizada e você começou a empreender e você quer criar um negócio duradouro, então você precisa mudar os seus hábitos também. Você precisa aprender a se organizar. E não existe caso perdido. Se você está aí pensando, meu Deus, eu sou muito procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu deixo as coisas para depois, eu não consigo ter o hábito de me organizar. Tudo isso você pode mudar, tá? Nós somos seres humanos que temos capacidade para mudança, a gente faz outras conexões neurológicas, nós fazemos outros caminhos neurais, nós temos a neuroplasticidade, tudo isso ao nosso favor. Então a gente consegue mudar sim, mas primeiro a gente precisa querer, né, gente? Não adianta falar, eu quero fazer determinada coisa, mas na verdade, você nem quer tanto aquilo assim. E é por isso que você não consegue mudar para ter aquele objetivo. Então você precisa se mudar, né? Você precisa se organizar para sair do lugar. Então, quer fazer alguma coisa? Tenha objetivos claros, objetivos práticos. Saiba quando e onde você vai fazer. E já fica a dica aqui, leia o livro também, porque você vai tirar muitos insights importantes para sua vida. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu já vou encerrar ele por aqui. Mas lembre-se, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fica aqui porque vai ter parte 2. Esse assunto dá o que falar e você como empreendedor precisa sim se atentar a este ponto.